Um país sem cultura é um país sem memória. E você vai conhecer um pouquinho agora de uma personalidade de Brasília, que é a professora Raquel Alves Narioste. Ela é sommelier, professora de vinhos e juíza internacional de vinhos. Raquel, vamos falar dessas suas qualificações. Então, Magu, eu sou formada em História, Estudos Sociais, em Jornalismo, em Engenharia da Informação, em Gastronomia e em Vinhos. Eu quero ser chamada de professora, porque essa é a minha profissão atual, professora de vinhos e de gastronomia. A minha formação de vinhos está atrelada à FISA, da Itália. E a minha formação de gastronomia é em Brasília e também na Faculdade de Caxias do Sul, onde eu me especializei em culinária italiana. O que um juiz de qualificação de vinhos faz? Um juiz, ele qualifica o vinho. Por exemplo, um vinho para ser avaliado, ele tem que ser um vinho varietal. Vinho varietal, vou citar um exemplo aqui. Mago, olha aqui, é um vinho de uma única uva. Então, eu faço a avaliação do vinho de uma única uva. O vinho que é um blend, que é uma mistura, não tem como fazer uma qualificação. Então, eu tenho que saber as características deste vinho, desta uva Chardonnay, e degustar o vinho e saber se ele revela essas características. Esse é o trabalho de uma juíza de qualificação de vinho. Não é dizer se o vinho é bom ou ruim. Isso não existe. Todo vinho é bom. Tem os excelentes e os não tão bons. Mas esse é o trabalho da juíza. Maravilha. Raquel, seu nome é escrito Rachel, né? E qual a Isso. origem do seu nome? Então, meu nome é escrito com CH porque havia uma revista chamada O Cruzeiro, editada por Assis Chateaubriand. Meu pai era fã dessa revista, assinava essa revista só para ler o último conto escrito na revista, que era da Raquel de Queiroz. Então ele era apaixonado pela Raquel de Queiroz e sempre me contou que pensava quando tivesse uma filha, chamaria Raquel, igualzinha a escritora. Mas eu acho que ele estava tendo uma premonição, né? Porque ele me lembrava disso, a minha infância toda ele me falou isso. Ele queria que eu fosse uma escritora. Raquel, e como começou a sua história com vinhos? Então, Magu, essa é uma história que eu gosto de sempre de contar. Determinado dia cheguei na casa do meu pai, ele estava com o livro Vinho e Saúde, que uma sobrinha dele havia lhe presenteado. Ele disse-me, leu em 2 dias o livro e começou a falar dos benefícios do vinho para o coração. Falou, 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 e eu ali só ouvindo aquilo. Eu não bebia vinho naquela época, né? Porque naquela época, gente, vinho, além de caro, era muito pouco o vinho que nós tínhamos aqui em Brasília. Então, aquelas palavras do meu pai ficaram reverberando aqui na minha cabeça. Eu comecei a pensar, e como eu era funcionária pública, trabalhava muito na área técnica, eu pensei, vou desviar minha atenção, meu foco para vinho, vou estudar vinho. E assim me matriculei na Associação Brasileira de Sommeliers, fiz cursos, comprei livros, comecei a viajar. Viajei pelo mundo todo atrás de vinhos, atrás de vinícolas, conhecendo os mais diversos terroirs, os vinhos mais diferentes, e a minha vida é assim até hoje. Raquel, e professora, como é que começou, né, você assim se tornar uma professora tão elogiada em Brasília? Então, Mago, eu falo o seguinte: eu entrei para a sala de aula ainda bebê, no colo da minha mãe, que era professora e me levava para a escola. De lá, de uma sala de aula, eu nunca saí. Entrei bebê e estou até hoje. Às vezes professora e muitas outras vezes aluna. Eu tenho um entusiasmo e acho assim super essa facilidade de comunicação em sala de aula com os alunos, a formação dos alunos. Isso é muito simples para mim, isso é uma tarefa que eu tiro de letra. Outro dia até o coordenador do curso de gastronomia falou: "Ah, Raquel, Sebastião Parassoli. Ah, Raquel, os alunos querem sua aula todo dia, você está ensinando os meninos a beberem." Eu respondi para ele: "Não, não estou ensinando a beber, eu estou ensinando a cultura do vinho
E não existe em Brasília nenhuma outra professora com a minha formação acadêmica e a minha formação técnica. Então, assim, eu tenho segurança em ensinar, em falar, em levar a cultura para os alunos. Que legal, Raquel. Muito bacana mesmo essa história, né, de ser uma educadora e tal. Agora, você é escritora também, né? Me mostre os seus livros. Podemos ver seus livros? Vamos. Vamos lá então? Então vamos lá então. Pois é, Raquel, é interessante, né? Escrever, literatura, dar aula, é Leitura. muito bacana, leitura, né? Pois é, Então, me fale dos seus livros, né? São quantos livros? são 4. Não estou contando os artigos que a gente publica, né? Porque eu, como doutora em educação, tenho inclusive alguns artigos publicados cientificamente. Revista? Revistas eu escrevo em 2 revistas, né? Ah, Mas sim. eu queria falar do primeiro livro que eu lancei. Olha, Aqui eu estou falando de Vinho Espumante, Show de Borbulhas. Eu senti a necessidade de escrever sobre vinho espumante, porque do ano 2000 para cá, a qualidade do vinho espumante melhorou demais. E os vinhos espumantes nacionais passaram a ganhar prêmios dentro da própria região de Champagne. Então, eu fui escrever sobre o vinho espumante. Esse aqui já está na 4ª edição. É um livro que a gente vende assim como água. E eu gosto de presentear também com o livro. Bom, vinho Vinho espumante. Espumante, Show de Borbulhas. Show de Já na borbulha. 4ª edição. Nome bonito, quarta edição, que maravilha. Sucesso, né? Então, após escrever esse livro, que foi sucesso mesmo, fui convidada para escrever em 2 revistas. Na Ambacy News, que é de circulação no meio diplomático, e na revista Vinho Brasilis. Ah, sim. Essa Então, é uma história conhecida, né? muito, daquela feira de vinhos, né? Então, eu escrevo, o último artigo da revista é o meu. Me lembrou que a revista O Cruzeiro, que meu pai lia os artigos da Raquel de Queiroz, que eram no último artigo também. Bom, ano passado eu lancei esse livro. Este livro aqui são os artigos que eu escrevo. Vinho, história, Cultura cultura e e informação. informação. Então, são dos 400 artigos Ah, que eu legal. escrevo, eu resumi, condensei 130 artigos e colocamos aqui no livro. Mas, a partir então deste Essa livro, capa bonita que foi demais, o hein? maior sucesso também, a gente sentiu a necessidade de fazer o vocabulário deste livro. Então, o Certo. vocabulário eu chamei de expressões e conceitos do vinho. Esse Olha, aqui tem um detalhe, olha só. Quando abre é uma foto só, gente. Olha que coisa que mais legal. linda. Que legal, muito Mas legal. então, este livro são conceitos. Por exemplo, cor do vinho, corpinate, o que é corpinate, o que é coravan. Ensina tudo. Então, Mostra tudo os para termos, um amante do vinho. Vai ter todas as dicas aí. eu costumo dizer que esse livro é para sommelier e estudioso de vinhos. É para isso que serve esse Não é para livro. iniciante, não. É para profissional mesmo. Profissional do brinde, né? E tem mais outro aqui também, né? Esse aqui, não é isso? Vinho por Elas. O Fale desse vinho por livro. elas, Um universo além dos dos rótulos. rótulos. Que Esse bacana. livro eu sou coautora. São 32 coautoras, amigas Que do vinho, legal. que Olha aí. escreveram. Que maravilha. Esse está um sucesso no Brasil todo. Ele foi lançado na Bienal do Livro, lá em São Olha, Paulo, e já está esgotado também, não tem mais. Até a editora me falou esses dias, vamos imprimir mais, né, para é. encaminhar, para vender, porque esgotou. 32 coautoras, eu Olha, falo realmente ele é aqui muito da minha lindo. vida. E é um livro, né? Não é páginazinha, não. Olha, é um livro mesmo. Né? Tem volume, tem peso, tem até Quase. cheiro de vinho, né? Não é Então, isso? esse aqui foi escrito pelas amigas do vinho. Que legal. Então você é coautora desse aí. Uhum. Ah, que legal. E a Confraria Amigas do Vinho, você é a eterna presidente, né? São mais de 25 mil, né? Mulheres, né? Que fazem parte da confraria aqui em Brasília. Em Vamos Brasília falar. são quase 3.000 mulheres. Ah, sim, então você está falando a nível A nacional. nível nacional passa dos 20 mil. Passa dos 20 mil. É. Então tá, vamos falar você como a presidente, né? Tá sempre fazendo, né, encontros, né, com as amigas do vinho, degustação e Aulas. aulas, né? E fazendo intercâmbio também, né? Internacional. Fala disso aí, você é a Então, presidente da Confraria Amigas do Vinho, em Brasília, em né? Brasília. Cada sessão tem a sua presidente. Foi assim a história. Eu gosto de contar essa história porque é tão bacana. Eu estava numa viagem lá no sul
e o pessoal da Terra Bela Turismo me levou para conhecer a Cave Gás, uma das vinícolas mais famosas do vinho espumante no Brasil. Então, enquanto eu estava lá, o dono, que é o Mário Gás, veio conversar com a gente, eu fui apresentada, ele falou, nossa, vem tanta gente de Brasília aqui, podiam abrir uma confraria lá de mulheres. E eu, naquele momento, apreciava um vinho espumante moscatel da vinícola. Me lembro até hoje daqueles aromas de flores brancas. Bom, voltando para Brasília, fui procurar, fui criar essa confraria, descobri amigas do vinho. Já tinha estatuto, já tinha a logo, tinha presidente, vice-presidente. Então eu fui juntar a minha vontade com a deles, né? Que legal, trouxemos que para legal. Brasília. Muito bacana. E os encontros, né, mensal, como é que é? Você sempre também tem um aniversário, né, da confraria, que é uma festa, né? Uma festa Reúne enorme. todas as mulheres, né? E os maridos ficam no cantinho lá, e só as mulheres na mesa principal. Vamos Então, falar desses encontros, né? Dessas confraternizações, né? Então, Principalmente do aniversário. Então, nós completamos agora esse ano 19 anos em Brasília. Então, independente da festa de aniversário, todo mês a gente tem encontro. O encontro é harmonizado, vinho e o preparo gastronômico. E cada encontro é num restaurante diferente na região, né, em Brasília. Nós gostamos muito de, assim, como é uma amizade muito grande entre todas elas, nós fazemos os cursos semanais, o curso de formação de sommelier. Inclusive, elas foram objeto de estudo do meu doutorado, que eu linkei o curso online com o curso presencial, analisamos o aproveitamento dos dois e esse foi o meu objeto de estudo. Sabe o que eu penso? A gente imprimir livros hoje no mundo, que é tudo online, isso é um luxo. Isso é um luxo para pouca gente. Imagina, Mas imagina, eu sei como é que é. Por que a gente faz livro? Para levar mais conhecimento, porque não precisa estar na aula para comprar um livro, né? Para você ler, para conhecer. E os meus livros estão aqui, Cultura e Informação sobre Vinhos. Que legal, que bacana. Mas é isso mesmo, porque é igual o disco, né? O disco é aquela capona, hoje, né? Você quer ouvir uma música, você vai na internet e ouve, né? Não precisa Mas mais. o importante é você ter ali, né? Pegar no livro, sentir o livro e tal, abrir as páginas, sentir o cheirinho do papel. É mais interessante, realmente. Raquel, e você, vamos mudando de assunto aqui um pouquinho, porque ela é uma imortal, é isso mesmo, da Academia Brasileira de Letras. Vamos falar disso aí, Raquel. Então, eu sou imortal de duas academias, né? Da Academia Internacional de Cultura, eu ocupo a cadeira 66, cujo patrono é o Mário Quintana. E na Academia Brasileira de Ciências, Artes e Literatura, eu ocupo a cadeira 34, cuja patronessa é minha mãe, educadora jesuína Fernandes Zita. Uma honra ocupar essa cadeira nessa academia. Então, eu fico me perguntando, né? Tanta honraria. A gente podia falar também das medalhas. É mesmo? Porque eu tenho a medalha Simão Bolívar pelos meus trabalhos ligados ao vinho. Eu sou comendadora do vinho no Brasil, também com medalha, com certificado, pelos trabalhos relevantes na divulgação do vinho. Que maravilha, que bacana. Então é isso aí. Você acabou de conhecer um pouquinho dessa personalidade, dessa professora que faz e acontece. Realmente, ela tem uma influência muito grande, né, no meio desse mundo, né, do vinho, né, da confraria principalmente. E um país sem cultura é um país sem memória.